Olá, galerinha da EJA, como estão vocês? Professora Eva Vilma, mais uma aulinha aqui com vocês, e hoje sobre História. E aí, pessoal, como estão as atividades, as tarefas? Estão respondendo? Alguma dúvida? Estão enviando para o professor, tutores de vocês? Envie, não fique parados, respondam. As atividades são poucas, é muita matéria, mas as atividades são pouquinhas, fácil de resolução. Tem no material aí de vocês também, quem tem o material, né? Quem tem o livro. A partir aí da página 190, o nosso assunto de hoje, vocês podem acompanhar. Mas quem não respondeu ainda, tem 2 ou 3 atrasadas atividades, vá fazendo um pouquinho, vai enviando para o professor. Mesmo que não seja no grupo, mas que seja no particular, envie. Não fique sem enviar, não fique, eu estou com receio, estou com vergonha, não tenham isso. Envie para o professor, corra atrás do prejuízo. Vão lá no portal também, acesse o portal Estudo em Casa Itabaianinha. Tem muito material, muitas aulas diferentes do tema de vocês ou não, mas tudo é uma forma de curiosidade, de aprendizagem, certo? Mas não deixe de estar pesquisando, dando uma olhada. Vocês vão gostar. Eu vou compartilhar aqui agora o material que eu fiz aqui com base no nosso tema de hoje, né, na nossa aula de história de hoje, é a luta pela desigualdade racial e pelo direito civil. Vamos saber que luta é essa, que desigualdade racial é essa, que todos nós já sabemos, né? E tem lá tem um textozinho falando sobre esse tema no livro de vocês, na página 190, a partir da página 190 aí. E vou passar agora o material que eu fiz aqui para vocês, também um pouquinho sobre esse tema. Nosso papel de parede aqui é EJA, Educação de Jovens e Adultos. Movimento Negro Mundial. Negros em movimento. Negro sim, por que não? Então é uma forma, já sabe o porquê, né? Da desigualdade e as lutas raciais. É baseado sobre isso que até hoje o preconceito é muito alto. Segregação racial. Vamos saber um pouquinho aí logo no começo dessas lutas. A Alphaville foi um dos regimes de discriminação mais cruéis no mundo. Ele aconteceu na África do Sul de 1948 até 1990 e durante todo esse tempo esteve ligado à política do país. A antiga Constituição Sul-Africana incluiu artigos onde era clara a discriminação racial entre os cidadãos, mesmo os negros sendo maioria da população. E aí vocês vejam, né, o cartaz, eles lutando, eles indo à luta por uma igualdade. Em 1487, quando o navegador português Bartolomeu Dias dobrou o Cabo da Boa Esperança, os europeus chegaram à região da África do Sul. Nos anos seguintes, a região foi povoada por holandeses, franceses, ingleses e alemães. Os descendentes dessa minoria branca começaram a criar leis no começo do século XX que garantiam o seu poder sobre a população negra. Essa política de segregação racial, o Alpha-Day, ganhou força e foi oficializada em 1948, quando o Partido Nacional dos Brancos assumiu o poder. O Alpha-Day atingia a habitação, o emprego e a educação e os serviços públicos, pois os negros não podiam ser proprietários de terras, não tinham direito de participação na política e eram obrigados a viver em zonas residenciais separadas das zonas dos brancos. Os casamentos e relações sexuais entre pessoas de raças diferentes
eram ilegais. Os negros geralmente trabalhavam nas minas comandadas por capatazes brancos e viviam em guetos miseráveis e superpovoados. Essa sempre foi, né, a vida sofrida dos negros. Para lutar contra essa injustiça, os negros acionaram o Congresso Nacional Africano, uma organização negra clandestina, que tinha como líder Nelson Mandela. Após o massacre de Alphaville, o Congresso Nacional Africano optou pela luta armada contra o governo branco, o que fez com que Nelson Mandela fosse preso em 1962 e condenado à prisão perpétua. A partir daí, Alpha-Day tornou-se ainda mais forte e violento, chegando ao ponto de definir territórios tribais chamados Bantustões, onde os negros eram distribuídos em grupos e ficavam amontoados nessas regiões. Com o fim do Império Português na África em 1975, lentamente começaram os avanços para acabar com o alfabeto. A comunidade internacional e a Organização das Nações Unidas, a ONU, faziam pressão pelo fim da segregação racial. Em 1991, o então presidente Frederic de Klerk condenou oficialmente o Apartheid e libertou líderes políticos, entre eles Nelson Mandela. A partir daí, outras conquistas foram obtidas. O Congresso Nacional Africano foi legalizado de Klerk e Mandela recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1993. Uma nova Constituição não racial passou a vigorar. Os negros adquiriram direito ao voto e, em 1994, foram realizadas as primeiras eleições multirraciais na África do Sul e Nelson Mandela se tornou presidente da África do Sul. E aí vocês veem um pouquinho do comportamento como era. Os bebedouros, né, a pia aqui, o bebedouro do branco e do negro. Veja que até nisso também não era igual, ainda tem a plaquinha definindo de quem era. Segregação racial, Ku Klux Klan. Em 1865, no sul dos Estados Unidos, surgiu um grupo de racistas que se vestiam com roupas brancas e capuzes, montavam cavalos e perseguiam negros, ex-escravos libertos na Guerra de Secessão, e seus defensores, denominado Ku Klux Klan. Formada por jovens veteranos da Confederação Sulista, com o intuito de promulgar a fraternidade das armas, a Ku Klux Klan se tornou grande com os decorreres do tempo, abrangendo todos os estados. O nome vem do grego kuklios, que significa círculo. O que começou como uma brincadeira tomou proporções maiores à medida que jovens racistas ouviram falar do clã e se filiaram, divertiam-se, aterrorizando os negros, esses detestados pelos membros do clã, por serem preguiçosos, inconstantes e economicamente incapazes e, por natureza, destinados à escravidão. Também atacavam brancos que protegiam os negros, principalmente os professores que lecionavam em escolas para negros, temendo que os negros se instruíssem, tornando impossível a volta à escravidão. A identidade dos membros do clã não era divulgada, uma vez que vestiam roupas brancas e cobriam o rosto com capuzes. Para entrar
na seita, o candidato era fechado em um local, em um túnel e empurrado ladeira abaixo. A seita foi se espalhando e um filial foi montado na Alabama, onde foi introduzido pela primeira vez o castigo físico aos negros. Além da prática racista, o clanista faziam visitas surpresa aos negros, obrigando-os a votar nos democratas, acompanhadas de algumas chibatadas. Em consequência dos excessos, o grupo foi posto na ilegalidade em 1871 pelo então presidente estadunidense Ulysses Grant. Muito racista, foram presos e, para escapar da lei, fundaram outro clã com a mesma proposta de alcunhados diferentes: Hitler Shopping Plan, Hitler Club, entre outros. A Ku Klux Klan foi desfeita. Então, veja aí que tem essa seita, né? Essas segregações a fim de maltratar os negros. Foi criada essa primeira, essa Ku Klux Klan, e depois de um tempo foi recriada outras também, com outras denominações, mas o intuito de afugentar e de bater nos negros. O movimento negro nos Estados Unidos, o movimento dos direitos negros nos Estados Unidos foi acompanhada por direitos civis e igualdade para a comunidade afro-americana nos Estados Unidos. Os negros foram escravizados nos Estados Unidos de 1619, trazidos da África por colonos ingleses até 1863. Com o fim da Guerra Civil, a proclamação de emancipação e o início da Reconstrução Americana, a escravidão foi a base da economia dos Estados do Sul e marcou profundamente a relação social nessa região. Teve também o Partido dos Panteras Negras. O Partido dos Panteras Negras, em inglês, quer dizer Black Panther Party, ou BPP, originalmente denominado Partido Pantera Negra para Autodefesa. Foi uma organização política extraparlamentar, socialista, revolucionária norte-americana e ligada ao nacionalismo negro, fundada em 1966 na cidade de Oakland, Califórnia, por Wayne Newton e Bob Seale. A organização permaneceu ativa nos Estados Unidos até 1982. O Malcolm X, mais conhecido como Malcolm X, foi um dos maiores defensores da nacionalidade negra dos Estados Unidos. Esse aqui ao lado é esse chamado de Malcolm. Al-Rajan Ali Al-Sabak. Então é Malcolm, mais conhecido ele. Fundou a Organização para a Unidade Afro-Americana, de inspiração separatista. Ele era um defensor dos direitos dos afro-americanos, um homem que conseguiu mobilizar os brancos americanos sobre seus direitos, seus crimes cometidos contra os negros. Então, ele foi um calinho no sapato dos branquinhos. Black Power, poder negro. Em português, esse Black Power é poder negro. Foi um movimento entre pessoas negras no mundo ocidental, especialmente nos Estados Unidos. Foi proeminente no final dos anos de 1960 e no início dos anos 70. O movimento enfatizou o orgulho racial, racismo da criação da instituição cultural e políticas negras para cultivar e promover interesses coletivos, valores antecipadamente e
assegura autonomia para os negros. O primeiro uso da expressão em um sentido político pode ter sido o de Robert Williams, presidente da NAACP, escritor e editor da década de 1950 a 1960. A expressão Black Power foi criada por Stokely Camichael, militante radical do movimento negro nos Estados Unidos. Após sua 20ª detenção em 1966, estamos gritando liberdade há 6 anos. O que vamos começar a dizer agora é poder preto, anunciou. Principais líderes ainda aí, Martin Luther King, bem conhecido também, muita gente é igual a Nelson Mandela, bem conhecido também dessa época. Em 1954, assume as funções como um pastor em Montgomery, Alabama, foco dos maiores conflitos raciais do país. Nos estados do Sul, a segregação racial era amparada pela lei. Nos ônibus de Montgomery, por exemplo, o motorista tinha de ser branco e só os últimos brancos ficavam disponíveis aos negros. Em 1955, por causa da prisão de uma negra que se recusara a ceder o lugar para um branco, King lidera um boicote contra a segregação nos ônibus. O movimento dura 381 dias e termina numa decisão da Suprema Corte Americana de proibir a discriminação. Então, Luther King, né, já também começou a lutar por melhorias, por mais respeito aos negros. E Nelson Mandela, 1919 a 20 de 2013, foi presidente da África do Sul, foi o líder do movimento contra o Apartheid, legislação que segregava os negros no país. Condenado em 1964 à prisão perpétua, foi liberado em 1990, depois de grandes pressões nacionais. Recebeu o Prêmio Nobel da Paz e, em dezembro de 93, pela sua luta contra o regime de segregação racial. Aí um pouquinho da biografia de Nelson Mandela. E agora o nosso desafio. Explica um pouco se ainda tem essa desigualdade social, racial, e onde? Onde é que ela tem essa desigualdade racial, esse preconceito contra os negros? Conte aí um pouquinho. Aqui na próxima página tem o link da atividade e a nossa mensagem da semana. Não deixe seu futuro nas mãos da sorte. Comece hoje mesmo a estudar e a lutar pelo seu sucesso. Então, corra atrás, porque quem busca, constrói sucesso, tem sucesso. Então, vocês também tenham sucesso. Certo, galera? Se cuidem, fiquem todos com Deus e até a próxima aula, se Ele nos permitir.